Ela estava com a aliança da mãe na mão e sem dinheiro para pagar os remédios do filho. Ele a viu sem que ela percebesse e não conseguiu mais sair da cabeça dele. O que ninguém sabia é que aquela aliança estava prestes a mudar a vida dos dois de um jeito que nenhum deles poderia imaginar. Augusto não tinha motivo nenhum para entrar na farmácia Vitalis naquela tarde. Ele tinha assistente que cuidava dessas coisas, motorista que buscava o que precisasse, uma agenda que não deixava espaço nem para respirar. Mas alguma coisa o fez parar o carro na frente daquela farmácia de bairro, entrar sozinho e caminhar pelos corredores estreitos, como qualquer pessoa comum faria. Ele não soube explicar depois, só soube que entrou. E que o que viu ali dentro mudou alguma coisa nele que ele ainda não conseguia nomear. No começo, ele não prestou atenção nela. Viu uma mulher de avental parada perto do balcão e achou estranho, porque faxineira não fica parada perto do caixa. Fica em movimento, com vassoura na mão, com pano no ombro, com aquele jeito apressado de quem tem muito chão pela frente. Mas ela estava parada e estava segurando alguma coisa. Augusto diminuiu o passo sem perceber. Letícia tinha as duas mãos juntas na altura do peito, como se estivesse rezando. Mas não estava rezando, estava segurando uma aliança. Uma aliança fina, simples, do tipo que não vale muito no mercado, mas vale tudo para quem carrega. Ela olhou para aquele anel por alguns segundos, com um olhar que Augusto reconheceu imediatamente, mesmo sem nunca ter visto aquela mulher antes na vida. Era o olhar de quem está prestes a abrir mão de algo que não deveria precisar abrir mão. Ela se inclinou levemente sobre o balcão e disse alguma coisa em voz baixa para a atendente. Augusto não ouviu as palavras, mas viu a resposta. A atendente chacoalhou a cabeça negativamente, com uma expressão que não era má vontade, era protocolo. A farmácia não fazia trocas. Não era casa de penhores. Tinha uma placa na parede dizendo isso. Letícia não discutiu. Não fez cara feia. Só fechou a mão devagar sobre a aliança e guardou no bolso do avental com uma calma que doía de ver. O tipo de calma de quem já apanhou tanto da vida que parou de se surpreender com mais uma negativa. Augusto ficou parado no corredor, fingindo ler o rótulo de um produto qualquer, mas com os olhos fixos nela. Ela foi até o caixa com uma lista pequena na mão. Colocou os itens um por um sobre o balcão enquanto a atendente registrava. Quando o total apareceu na tela, Letícia abriu a carteira e começou a contar o dinheiro, moeda por moeda, cédula por cédula. Augusto viu os lábios dela se moverem baixinho, contando em silêncio, e viu o momento exato em que ela percebeu que não ia fechar o valor. Ela não pediu desconto, não pediu para ficar devendo. Pegou uma das caixas de remédios, a maior, e devolveu para a atendente sem dizer uma palavra, como se aquilo fosse normal, como se devolver um remédio que o filho precisava fosse uma coisa que se faz todo dia sem que o coração quebre. Augusto sentiu o estômago virar. Ele esperou ela terminar de guardar o troco e se afastar do caixa. Depois, caminhou até lá com naturalidade, como se fosse pagar alguma coisa sua, e disse baixinho para a atendente o nome do remédio que tinha sido devolvido. A moça piscou, confirmou o valor, e ele pagou sem pestanejar. Pediu que não fosse dito quem tinha pago. A atendente assentiu com um sorriso discreto, daqueles de quem entende sem precisar perguntar. Augusto saiu da farmácia antes de Letícia chegar perto do caixa de novo. Atravessou a porta de vidro e parou na calçada do lado de fora. Podia ter ido embora. Devia ter ido embora. Tinha reunião em 40 minutos do outro lado da cidade e o motorista já estava esperando. Mas ele não foi embora. Ficou parado no vidro, observando. Viu quando a atendente chamou Letícia de volta ao balcão. Viu a expressão de confusão dela, a cabeça levemente inclinada, os lábios formando uma pergunta. Viu a atendente empurrar a caixa de remédio na direção dela com um gesto simples e dizer alguma coisa curta. Letícia olhou para a caixa, depois para a atendente, depois para a caixa de novo.
E então fez alguma coisa que Augusto não esperava. Ela não sorriu de alívio. Ela fechou os olhos por 2 segundos, só 2, e quando abriu, tinha uma expressão que não era de gratidão e não era de felicidade. Era de alguém que está cansado de precisar, cansado de depender, cansado de receber o que deveria simplesmente conseguir por conta própria. Ela guardou o remédio na bolsa com o mesmo cuidado com que tinha guardado a aliança no bolso, com as 2 mãos, devagar, como se aquilo pesasse mais do que o tamanho. Augusto finalmente foi para o carro. O motorista perguntou se estava tudo bem. Ele disse que sim, que podia ir. Ficou em silêncio durante todo o trajeto, com o olho na janela, vendo a cidade passar. Mas não estava vendo a cidade, estava vendo ela, aquelas mãos contando moeda por moeda, aquele gesto de devolver a caixa de remédio sem reclamar, aquela aliança guardada no bolso do avental como se fosse a última coisa que restava. A reunião aconteceu. Ele participou, assinou o que tinha que assinar, respondeu o que tinha que responder, mas uma parte da cabeça ficou na farmácia Vitalis o tempo todo. À noite, quando a casa ficou quieta e o silêncio voltou a ser aquele silêncio pesado de sempre, Augusto foi até o quarto e abriu a gaveta da mesinha de cabeceira. Lá dentro, do mesmo jeito que tinha colocado meses atrás e nunca mais tinha mexido, estava a aliança da sua esposa. Ele ficou olhando para ela por um longo tempo, sem pegar, sem falar, sem fazer nada. Só olhando. E foi nesse momento que entendeu o que tinha visto no rosto de Letícia naquela farmácia. Não era fraqueza, não era derrota. Era o peso de amar alguém tanto que você está disposto a abrir mão do que mais te prende ao passado para garantir o futuro dessa pessoa. Era exatamente esse peso. Ele conhecia, carregava um parecido, de um jeito diferente, há 2 anos. Augusto fechou a gaveta devagar. E decidiu, naquela noite, que ia voltar àquela farmácia. Não sabia para quê. Não sabia o que ia fazer ou dizer. Só sabia que precisava entender quem era aquela mulher, quem era o filho e o que estava por trás daquela aliança que ela não conseguiu vender e não conseguiu guardar sem que o rosto inteiro doesse. Ele apagou a luz e ficou deitado no escuro, de olho aberto. Amanhã ele ia voltar. Augusto voltou à farmácia Vitalis na manhã seguinte sem nenhum plano concreto. Não tinha ensaiado o que ia dizer, não tinha inventado desculpa para estar ali. Entrou como entrou na véspera, como alguém que simplesmente parou. O tipo de coisa que ele não fazia desde que tinha aprendido. A força, que toda decisão precisa ter um motivo claro e um objetivo definido. Mas Letícia tinha quebrado esse padrão sem nem saber que ele existia. Ela estava no corredor do fundo, limpando o chão com movimentos longos e ritmados, a cabeça levemente inclinada para baixo, o olhar no trabalho. Tinha um fone de ouvido em um dos ouvidos, só um, o outro livre, porque gente como ela nunca se dá ao luxo de perder o contato com o que acontece ao redor. Augusto percebeu esse detalhe e ficou pensando nele por mais tempo do que deveria. Ele foi até o balcão e pediu para falar com a farmacêutica responsável. Dona Neuza apareceu em menos de 1 minuto. Uma mulher de cabelos curtos e olhos atentos, que claramente não tinha nascido ontem, e avaliou Augusto da cabeça aos pés antes de abrir a boca. Ele disse que era cliente novo, que estava pensando em fazer um convênio com a farmácia para os funcionários do condomínio que administrava. Dona Neuza relaxou os ombros 1 milímetro. Era o suficiente. Enquanto conversavam sobre valores e condições, Augusto foi conduzindo o assunto com a habilidade de quem passou anos em reuniões difíceis. Em algum momento, de forma completamente natural, mencionou que tinha notado o quanto a equipe da farmácia parecia dedicada. Citou a mulher do avental, lá no fundo, que tinha chegado antes de todo mundo e não tinha parado 1 segundo desde que ele entrou. Dona Neuza olhou na direção de Letícia com um sorriso que carregava muita coisa. Essa é a Letícia.
Quase 2 anos aqui, nunca faltou um dia, nunca chegou atrasada. Chega antes de mim às vezes, e eu que tenho a chave. Augusto esperou. Sabia que quando alguém começa a falar de outra pessoa com aquele tom, tem mais vindo. E tinha. Dona Neuza baixou um pouco a voz, não por fofoca, mas pelo jeito de quem respeita a história que está contando. Disse que Letícia criava o filho sozinha, que o menino tinha uma condição de saúde séria, daquelas que não têm prazo, que exigem acompanhamento constante, exames frequentes, medicamentos que não estão na lista básica de nada. Disse que Letícia nunca reclamava, nunca pedia favores, nunca deixava o problema particular vazar para o trabalho, mas que todo mundo ali sabia. Porque quando você convive com uma pessoa todo dia, você aprende a ler o que ela não fala. Augusto agradeceu a conversa, deixou o cartão e disse que entraria em contato. Saiu do balcão devagar, fingindo checar o celular e foi em direção à saída. Mas antes de chegar na porta, o movimento lá fora chamou a atenção. Encostou de lado perto da vitrine e olhou. Era quase meio-dia. Letícia tinha saído pelos fundos e estava sentada no degrau da entrada de serviço na lateral do prédio. Do lado dela havia um menino. Devia ter uns 14 anos, talvez um pouco mais, com o cabelo despenteado do jeito que cabelo de criança fica quando ninguém mandou o pentear com rigor. Ele tinha os olhos grandes, do tipo que parece estar sempre prestando atenção em algo que os adultos não veem. Estava com a mochila ainda nas costas, como se tivesse chegado correndo direto da escola. Letícia tirou da bolsa um pão enrolado num guardanapo de papel. Partiu ao meio com cuidado. Deu a metade maior para o menino e ficou com a menor. Gael pegou sem cerimônia, deu uma mordida grande e começou a falar alguma coisa com a boca cheia, que fez Letícia colocar a mão na frente do rosto dele e rir baixinho, daquele jeito de mãe que repreende e se derrete ao mesmo tempo. Augusto ficou parado. Tinha visto muita coisa na vida. Tinha administrado patrimônios, resolvido crises, tomado decisões que afetavam centenas de pessoas. Mas alguma coisa naquele degrau, naquele pão dividido ao meio, naquele riso contido, naquele menino com mochila nas costas que tinha ido direto encontrar a mãe, pesou de um jeito que nenhuma planilha e nenhuma reunião jamais tinha pesado. Ele foi embora antes que ela olhasse na direção certa, mas não foi longe. Ficou no carro por alguns minutos, com o motor desligado, pensando. Depois voltou a entrar na farmácia, desta vez direto até o caixa, onde uma atendente mais nova estava organizando o estoque. Perguntou, com naturalidade, se havia alguma conta em aberto no nome de funcionários. Disse que estava querendo fazer uma gentileza para a equipe antes de fechar o convênio. A atendente hesitou, mas era nova demais para saber quando devia resistir a um homem que falava com aquela segurança. Havia uma conta, no nome de Letícia, remédios do mês anterior que ela não tinha conseguido pagar ainda, uma dívida pequena pelo tamanho do número, enorme pelo que representava. Augusto pagou, pediu silêncio e foi embora de verdade dessa vez. Naquela noite, ele jantou sozinho como jantava todas as noites, no mesmo lugar à mesa que usava desde sempre, com a cadeira do lado permanentemente vazia. A casa tinha 12 cômodos e ele usava 3. O resto existia como existem as coisas que a gente não consegue se desfazer porque desfazer parece demais, mas manter dói do mesmo jeito. Ele pensou em Gael comendo metade do pão com a mochila ainda nas costas. Pensou em Letícia com a aliança nas mãos, os lábios quase sem movimento, pedindo em voz baixa o que sabia que ia ser negado. E pensou em Cláudia, na esposa que tinha perdido 2 anos atrás, depois de meses de tratamento, de esperança e de noites exatamente iguais àquela. Ele sentado, ela ausente, a casa enorme e silenciosa como uma coisa viva que aprendeu a doer. Cláudia tinha esse mesmo jeito.
Essa teimosia quieta de não pedir ajuda, de resolver tudo por dentro, de sorrir antes de chorar, para ninguém precisar se preocupar. Augusto levou o prato para a pia, lavou as mãos e ficou com os 2 punhos apoiados na beira da pia por um momento, de cabeça baixa. Havia algo naquela mulher que ele não conseguia deixar para trás. Não era pena. Pena é fácil de resolver, você abre a carteira e pronto. Era outra coisa. Era o reconhecimento de uma dor que ele conhecia por dentro, vendo ela carregar por fora. E isso não se resolve com dinheiro. Isso fica. Ele foi dormir sem resposta. Mas pela primeira vez em muito tempo, foi dormir pensando em outra pessoa que não fosse ele mesmo. E isso, no fundo, já era uma virada. Letícia chegou na farmácia Vitalis naquela manhã, do mesmo jeito que chegava em todas as outras. Antes do movimento, antes do sol esquentar de vez, antes de qualquer funcionário, além de Dona Neuza. Ela tinha a chave do depósito dos materiais de limpeza e usava isso como se fosse uma responsabilidade sagrada. Entrava, separava o que precisava para o dia e começava pelo fundo, de onde ninguém via, e ia avançando em direção à entrada conforme o tempo passava e a farmácia acordava. Era uma rotina. E rotina para Letícia era segurança. Dona Neuza a chamou antes mesmo de ela pegar a vassoura. Estava com uma expressão diferente, entre o sorriso e o cuidado, do tipo que antecede uma notícia que a pessoa não sabe bem como vai ser recebida. Diz que a conta em aberto estava paga, que um homem tinha passado na véspera e quitado tudo, sem deixar nome, sem pedir nada em troca. Letícia ficou parada. Dona Neuza esperou um sorriso, um suspiro de alívio, qualquer coisa. Não veio nada disso. O que veio foi uma expressão fechada, aquela testa levemente franzida de quem está processando uma informação e não gostando do que está encontrando. Letícia perguntou quanto era o valor. Dona Neuza disse. Letícia ficou em silêncio por mais alguns segundos, assentiu uma vez com a cabeça e foi pegar a vassoura sem mais nada. Dona Neuza ficou olhando para o corredor vazio com a sensação de que tinha dito alguma coisa errada, sem saber o quê. Letícia trabalhou o dia inteiro com aquilo dentro dela. Não era gratidão o que sentia. Ela sabia disso com clareza. Era uma coisa mais complicada, mais difícil de explicar. Era a sensação de que alguém tinha entrado na sua vida sem pedir licença e mexido em algo que era seu, mesmo que esse algo fosse uma dívida, mesmo que a intenção tivesse sido boa. Ela não tinha pedido, não tinha autorizado, e isso incomodava de um jeito que ela não conseguia colocar em palavras sem parecer ingrata. Mas Letícia não tinha medo de parecer ingrata. Ela tinha medo de dever. Devia favor para ninguém. Nunca tinha devido. Desde que a mãe partiu e ela ficou sozinha com Gael e com uma pilha de contas que não paravam de crescer, ela tinha estabelecido uma regra muito simples para si mesma. O que é meu, eu resolvo. Pode demorar, pode doer, mas eu resolvo. Essa regra era o que a mantinha de pé. Era o que separava a situação difícil em que ela vivia da sensação de estar afundando. Alguém tinha furado essa regra sem avisar. Ela passou o dia tentando descobrir quem. Perguntou para a atendente do caixa com uma calma que não era calma de verdade. A moça desconversou, disse que não lembrava direito. Perguntou para a outra atendente, que disse que não tinha estado presente. Perguntou até para o rapaz, que fazia entregas e que quase nunca ficava na farmácia. Ninguém disse nada de concreto. E quanto mais ninguém dizia nada, mais Letícia tinha certeza de que todo mundo sabia. Foi no fim do turno que ela viu. Estava guardando os materiais no depósito quando ouviu a campainha da porta de entrada. Levantou os olhos pelo corredor e viu um homem entrar. Terno escuro, postura de quem está acostumado a entrar em lugares sem precisar de convite. Ela olhou por 2 segundos e sentiu alguma coisa se encaixar na cabeça, como uma peça que estava fora do lugar, e de repente encontrou onde ia. Era ele, o homem do dia da aliança.
Ela tinha notado ele na farmácia naquele dia, parado no corredor com um produto na mão, que claramente não tinha intenção de comprar. Na época tinha achado estranho, mas deixado para lá porque tinha coisa demais pesando e gente estranha em farmácia não era raridade. Mas agora, vendo ele entrar de novo, com aquela mesma postura, aquele mesmo jeito de olhar o ambiente antes de se mover, ela soube. Foi direto. Atravessou o corredor sem diminuir o passo, sem desviar o olhar, e parou na frente dele com a vassoura ainda na mão, como se nem tivesse percebido o que estava segurando. Foi o senhor que pagou minha conta? A voz saiu firme. Não era pergunta de quem quer confirmação. Era pergunta de quem já sabe e está dando a chance de não mentir. Augusto ficou quieto por um segundo, e esse segundo disse tudo. Eu não preciso de esmola. Ela disse isso sem elevar a voz, sem drama, com uma clareza que cortou o ar da farmácia. Dona Neuza, que estava atrás do balcão, fingiu se ocupar com alguma coisa. A atendente olhou para o lado, mas todo mundo ouviu. Letícia colocou a vassoura encostada na prateleira mais próxima, abriu o bolso do avental e tirou o que tinha. Cédulas dobradas, algumas moedas. Não era o valor total. Ela sabia que não era, mas era o que tinha ali, naquele momento, e era o que ela ia colocar na mão dele agora. Estendeu o dinheiro sem cerimônia. Augusto olhou para o dinheiro. Depois, olhou para ela. E fez uma coisa que ela não esperava. Pegou, sem recusar, sem gesticular, sem dizer que não precisava. Pegou o dinheiro, colocou no bolso do paletó com naturalidade e disse: tudo bem. Só isso. 2 palavras. Tudo bem. Letícia ficou sem resposta por um momento. Tinha se preparado para uma resistência que não veio. Tinha ensaiado, sem perceber, a réplica para quando ele dissesse que não queria o dinheiro, que era um presente, que ela não precisava se preocupar. Todas as variações da mesma condescendência que ela já tinha recebido antes de outras formas. Mas ele simplesmente pegou. E aquilo a desarmonou completamente. Posso te fazer uma pergunta? Augusto disse isso com uma voz que não era de confronto nem de gentileza forçada. Era só uma voz, direta. Ela cruzou os braços. Esperou. A aliança que você tentou trocar aqui, era de quem? O tempo parou. Não de um jeito dramático, não do jeito que acontece nas histórias quando a música some e tudo fica em câmera lenta. Parou de um jeito real, daquele jeito que só acontece quando uma pergunta acerta exatamente o lugar que você não estava protegendo, porque não achava que ninguém ia mirar ali. Letícia descruzou os braços devagar. Olhou para ele por um segundo, não com raiva, não com emoção, com aquele olhar de quem está decidindo quanto da própria vida o outro merece ver. Decidiu que não merecia nada. Pegou a vassoura, virou e foi embora pelo corredor. Augusto não foi atrás. Ficou parado no mesmo lugar, no meio do corredor da farmácia Vitalis, com o dinheiro dela no bolso e a pergunta sem resposta no ar. Dona Neuza passou perto dele com uma expressão que dizia claramente que aquilo tinha sido uma má ideia, mas que ela não ia se meter. Letícia chegou na porta dos fundos, empurrou com o ombro e saiu. Ficou parada do lado de fora por alguns segundos, com a vassoura na mão e o sol batendo de frente. Respirou. Uma vez, 2. Fechou os olhos por um momento. E então, sem saber direito por quê, sem planejar, sem querer, falou. Não alto, quase para si mesma, para o ar, para a calçada, para ninguém. Mas falou. Era da minha mãe. Não virou. Não esperou resposta. Entrou de volta pela lateral do prédio e foi guardar os materiais. Mas do lado de dentro, Augusto tinha ouvido. Estava perto da porta quando ela falou, a caminho da saída. E as palavras chegaram até ele com uma nitidez que não tinha nada a ver com o volume. Ele parou com a mão na maçaneta. Ficou ali por alguns segundos sem se mover. Depois saiu. Caminhou até o carro devagar, entrou, fechou a porta e ficou sentado sem ligar o motor por um tempo que ele não soube medir. 3 palavras.
era da minha mãe. Ele sabia tudo o que cabia dentro dessas 3 palavras, porque já tinha carregado o peso equivalente de outras 3, diferentes, mas do mesmo tamanho, não tem mais. 2 anos repetindo isso para si mesmo toda vez que abria a gaveta da mesinha de cabeceira e via a aliança de Cláudia. Ele ligou o carro, mas antes de engatar a marcha, pegou o celular e pesquisou algo rápido. O nome da condição que Dona Neuza tinha mencionado de passagem no dia anterior, sem entrar em detalhes, com aquela voz de quem sabe que o assunto é pesado. Augusto não era médico, mas era um homem que, quando algo importava, parava tudo e aprendia o que precisasse. Leu, releu um trecho, ficou olhando para a tela por alguns segundos com uma expressão que não era pena. Era reconhecimento. Porque a Fundação Monteiro, a instituição que a família dele presidia havia mais de 15 anos, criada em memória do pai, voltada para tratamentos de alta complexidade que o sistema público não cobria, atendia exatamente aquele tipo de caso. Augusto sabia disso de cor. Tinha assinado relatórios, participado de eventos, aprovado orçamentos, mas nunca tinha olhado para esse trabalho de dentro. Nunca tinha visto o rosto de quem precisava, até agora. Ele não fez nada com aquela informação naquela hora. Guardou o celular, engatou a marcha e foi embora. Mas a cabeça não parou. Ficou calculando, organizando, pesando, não como quem quer resolver um problema alheio, mas como quem acabou de perceber que talvez o destino tenha colocado aquela mulher e aquele menino na frente dele por um motivo que ele ainda não entendia completamente. Naquela noite, pela primeira vez em 2 anos, Augusto abriu o computador não para trabalho. Abriu os arquivos da Fundação Monteiro e começou a ler. Augusto não voltou à farmácia nos dias seguintes. Não porque tinha desistido, mas porque estava fazendo algo mais importante do que aparecer. Estava trabalhando. Não o trabalho de sempre, de reuniões e contratos e números em planilha. Estava mergulhado nos arquivos da Fundação Monteiro, relendo protocolos, conversando com a coordenadora médica, entendendo o que seria necessário para iniciar um processo de cobertura para um caso como o de Gael. Fazia isso de madrugada, depois que a casa ficava no silêncio de sempre, com um café esfriando do lado e a tela iluminando o rosto num quarto escuro. Letícia, sem saber de nada disso, foi vivendo os dias do jeito que sempre viveu. Acordava cedo, deixava Gael na escola, pegava 2 ônibus até a farmácia Vitalis, trabalhava o dia inteiro, buscava o filho, fazia o jantar, conferia os remédios, deitava tarde. Essa era a estrutura. Tirar um tijolo dessa estrutura era tirar o que segurava tudo. Mas a vida não pede licença. Gael acordou numa madrugada com febre alta e uma respiração que não estava certa. Letícia conhecia aquela respiração. Conhecia o som dela, o ritmo, o que significava quando mudava. Levantou antes mesmo de acender a luz, já com a bolsa na cabeça, já calculando o que tinha no bolso e quanto custaria o táxi até o Hospital Santa Esperança naquele horário, porque ônibus não era opção. Não naquela madrugada, não com ele assim. Chegaram ao hospital com Gael no colo dela, a cabeça do menino encostada no ombro, os olhos semicerrados. A triagem foi rápida. A ficha dele já era conhecida ali, e isso era uma das coisas mais tristes e mais práticas ao mesmo tempo. Conhecida demais, internado de novo. Quarto compartilhado, corredor frio, aquela luz branca de hospital que não é dia nem noite, é só um estado permanente de espera. Letícia passou a primeira noite na cadeira, ao lado da cama, sem dormir. Passou a segunda da mesma forma. Na terceira, o cansaço pesou de um jeito que o corpo não negocia, e ela cochilou por alguns minutos, com a cabeça apoiada na grade da cama de Gael, a mão do menino dentro da dela. Foi nessa terceira noite que o médico responsável pelo caso pediu uma conversa. Ela entrou na salinha pequena do corredor com aquela sensação no estômago que qualquer mãe que já passou por isso reconhece.
O médico era um homem de poucos gestos, direto, daqueles que respeitam a inteligência de quem está na frente. Explicou que a condição de Gael tinha avançado para um estágio que exigia um tratamento mais agressivo e especializado. Que o Hospital Santa Esperança não tinha estrutura para oferecer esse nível de cuidado. Que havia um protocolo disponível, sim, um tratamento que tinha mostrado resultados muito bons em casos parecidos, mas que o custo era alto, alto demais para o que o sistema público cobria, e que a única instituição na cidade com capacidade e histórico de cobrir esse tipo de tratamento de forma integral era a Fundação Monteiro. Letícia ouviu tudo sem interromper. Quando o médico terminou, ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, perguntou quanto custava sem a cobertura. O médico disse o número. Ela assentiu, agradeceu e saiu da sala. Voltou para a cadeira ao lado de Gael, pegou a mão dele de novo e ficou olhando para o rosto do filho dormindo. 14 anos, cabelo bagunçado mesmo deitado. Aqueles olhos grandes fechados agora, descansando, sem saber do peso que a mãe estava carregando do lado de fora enquanto ele dormia. Letícia tirou o celular do bolso. Ficou olhando para a tela por um longo tempo antes de fazer qualquer coisa. Tinha poucos contatos salvos. Ela não era do tipo que acumulava números. Tinha a escola de Gael, tinha Dona Neuza, tinha a vizinha que às vezes buscava o menino quando ela atrasava. E tinha um número que ela tinha anotado sem querer, ou talvez com mais intenção do que admitia, na semana anterior. O número que estava no cartão que a atendente tinha deixado junto com o recibo da conta paga. Augusto. Ela ficou olhando para o nome na tela por tempo suficiente para mudar de ideia 3 vezes. Depois digitou uma mensagem curta. Apagou. Digitou de novo. Apagou outra vez. Ficou com o polegar parado sobre o teclado. Gael mexeu na cama, murmurou algo no sono e voltou a ficar quieto. Letícia discou. Ele atendeu no primeiro toque. Não era tarde para quem não estava dormindo, e a voz dele não tinha aquele peso sonolento de quem foi arrancado do sono. Estava acordado. Ela disse apenas, é o Gael. 3 palavras. As mesmas 3 que ela tinha usado na farmácia, em outro contexto, com outro peso. Ele entendeu sem precisar de mais nada. Qual hospital? Ela disse. Ele desligou. Augusto chegou ao Hospital Santa Esperança em menos de meia hora. Letícia ouviu os passos no corredor antes de ver quem era, e quando levantou os olhos e o viu entrando pela porta com aquele mesmo paletó escuro, o cabelo levemente despenteado de quem saiu rápido, ela sentiu alguma coisa que não esperava sentir. Alívio, não agradecimento, não surpresa. Alívio. O tipo silencioso e involuntário que o corpo sente quando percebe que não está mais completamente sozinho num lugar assustador. Ela odiou sentir isso, mas sentiu. Augusto puxou a cadeira do outro lado da cama de Gael e sentou sem pedir licença, sem fazer perguntas desnecessárias, sem aquela performance de preocupação que as pessoas fazem quando não sabem o que fazer. Ele só ficou ali, em silêncio. Como alguém que sabe que presença às vezes é mais do que qualquer palavra. Ficaram assim por um tempo longo, Gael dormindo entre eles dois. O corredor do hospital fazendo seu barulho baixo de sempre. A luz branca no teto. Foi nesse silêncio que ele contou sobre Cláudia. Não de forma dramática, não como quem precisa de atenção. Contou baixinho, olhando para Gael. Como quem finalmente encontrou o lugar certo para depositar uma história que estava carregando faz tempo. Disse que ela tinha uma condição parecida, que ele tinha passado meses nesse mesmo tipo de corredor, nessa mesma cadeira, com essa mesma luz no teto, que sabia o que era o silêncio de hospital de madrugada, não o silêncio de paz, mas o outro, o que grita. Letícia ouviu sem interromper. Quando ele terminou, ficou quieta por alguns segundos. Depois disse, ela ficou bem? Augusto demorou para responder. Não.
Uma palavra. Ela não perguntou mais nada. Foi então que o médico voltou pelo corredor, viu Letícia acordada e se aproximou com um envelope fino na mão. Disse que tinha conseguido agilizar a consulta com a equipe da Fundação Monteiro, que havia uma janela de avaliação disponível, que era importante agir rápido. Entregou o envelope e foi embora. Letícia abriu devagar. Leu a primeira linha. Parou. No cabeçalho do documento, em letras simples e sem adorno, estava o nome completo da instituição: Fundação Monteiro. E abaixo, em menor, o nome do presidente do Conselho Deliberativo, Augusto Monteiro. Ela levantou os olhos devagar e olhou para ele. Ele estava olhando para Gael, não para ela, como se soubesse que aquele momento ia chegar e tivesse escolhido não antecipar. Você sabia? A voz dela saiu baixa, mas carregada. Augusto virou o rosto para ela. E o silêncio que veio depois foi o tipo de silêncio que responde sem precisar de palavra nenhuma. Letícia fechou o envelope com as duas mãos, devagar, e ficou olhando para ele com uma expressão que ele não conseguiu ler. Não era raiva ainda. Era algo anterior à raiva. Era a reorganização de tudo que ela achava que entendia sobre aquele homem, sobre aquelas semanas, sobre cada gesto que ela tinha achado que era coincidência. Gael mexeu na cama de novo. Dessa vez abriu os olhos, olhou para a mãe, depois olhou para Augusto com aquela curiosidade direta de criança que ainda não aprendeu a disfarçar o que sente. Quem é esse? Ele perguntou com a voz rouca de quem acabou de acordar. Letícia abriu a boca, fechou, respirou. É alguém que eu ainda preciso entender, ela disse. E Gael aceitou isso como se fosse a resposta mais normal do mundo. Virou de lado e fechou os olhos de novo. Letícia não foi embora naquela noite. Não porque não quisesse, porque Gael estava dormindo com a mão dentro da dela e soltar aquela mão parecia impossível naquele momento. Então, ela ficou. Augusto ficou também do outro lado da cama, sem que ninguém pedisse e sem que ninguém comentasse. A enfermeira que passou no corredor às 3 da manhã olhou para os dois e não disse nada. Era o tipo de cena que quem trabalha em hospital aprende a reconhecer. Duas pessoas que não são família, mas estão ali do mesmo jeito que família estaria. O silêncio entre eles durou até quase o amanhecer. Foi Letícia quem quebrou. Não com a pergunta que ele esperava, não com a raiva que ela tinha direito de sentir. Ela olhou para o envelope fechado sobre a cadeira ao lado e perguntou com uma voz baixa e cansada: "Quando você soube do Gael?" Augusto respondeu sem enrolar. Disse que Dona Neuza tinha mencionado a condição do menino no segundo dia, sem detalhes, só o suficiente para ele entender que era sério. Que naquela mesma noite ele tinha pesquisado, tinha lido, tinha entendido o que aquilo significava em termos práticos e financeiros para uma mulher que contava moeda por moeda no caixa de uma farmácia. "E a fundação?" ela perguntou. "Eu iniciei o processo de avaliação naquela semana, antes de qualquer outra coisa." Letícia ficou em silêncio. Estava processando, organizando, colocando cada peça no lugar. Então o emprego veio depois. Ele a interrompeu com calma, mas com firmeza. "A avaliação da fundação não depende de você trabalhar para mim. São processos separados. Sempre foram." Ela olhou para ele por um tempo longo. O rosto dela não entregava nada. Era aquele olhar de quem aprendeu a não mostrar o que sente antes de entender o que está sentindo. Augusto aguentou o olhar sem desviar. Sabia que qualquer sinal de desconforto ia parecer culpa, e ele não tinha culpa do que fez. Tinha feito do jeito certo. Precisava que ela visse isso. "Por que o emprego então?" ela perguntou. "Com tudo isso já encaminhado, por que ainda me oferecer um emprego?" Augusto respirou fundo. Era a pergunta que importava. E ele tinha a resposta, mas sabia que dependia de como saísse e ia soar errado de qualquer jeito. Então escolheu a única saída que conhecia quando o terreno era difícil: a verdade direta. "Porque eu vi você devolver uma caixa de remédio no caixa sem reclamar."
Porque eu vi você dividir um pão ao meio no degrau dos fundos de uma farmácia. Porque eu soube da sua conta em aberto e soube que você ia levar meses pagando sozinha, sem pedir ajuda para ninguém. Ele parou por um segundo. O emprego não é caridade. É porque você tem uma capacidade que a maioria das pessoas que eu contrato com currículo de 2 páginas não tem. Você resolve problema. Você não desmorona. Isso vale mais do que qualquer diploma. Letícia abriu a boca. Fechou. Olhou para Gael dormindo. Você me observou muito, ela disse. Não era acusação, era constatação. Sim, ele não negou. E me arrependi de parte disso. Devia ter chegado antes e falado direto. Ela ficou quieta por um tempo que ele não soube medir. Depois, pegou o envelope, abriu de novo e leu com atenção desta vez. Cada linha, cada cláusula. Quando chegou na parte que descrevia a cobertura do tratamento de Gael, os olhos encheram. Mas ela não deixou cair. Piscou 2 vezes, respirou, continuou lendo. Quando terminou, dobrou o envelope com cuidado e colocou na bolsa. Eu preciso de tempo para pensar, ela disse. Tudo bem? Não é sim nem não agora. Eu sei. Ela olhou para ele uma última vez naquela madrugada. Você podia ter me contado antes, sobre a fundação, sobre Cláudia, sobre tudo. Augusto assentiu. Podia. Errei nisso. Ela não respondeu, mas também não discutiu. E às vezes, quando alguém que tem todo o direito de brigar escolhe o silêncio, é porque está considerando algo que ainda não quer admitir em voz alta. Dona Neuza apareceu no hospital na manhã seguinte, sem que ninguém tivesse ligado para ela. Apareceu com um pote de sopa que ela mesma tinha feito, uma muda de roupa dobrada num saco plástico para Letícia, e aquela expressão de quem não precisa explicar por que foi. Simplesmente foi porque era o lugar certo para estar. Letícia olhou para ela e pela primeira vez em dias não conseguiu segurar. Chorou rápido, poucos segundos, abraçada no ombro de Dona Neuza, que ficou ali firme, sem dizer nada, porque sabia que às vezes a única coisa que cabe é ficar. Augusto saiu discretamente nesse momento. Deu espaço. Foi tomar um café no corredor e ficou olhando pela janela do hospital para a rua lá embaixo. A cidade começando o dia, as pessoas indo para os lugares sem saber das histórias que estavam acontecendo ali dentro. Ele conhecia esse sentimento. Tinha vivido do outro lado dele. Quando voltou, Dona Neuza tinha ido embora e Letícia estava sentada com Gael acordado no colo, os dois comendo do mesmo pote de sopa com uma colher, só porque o hospital tinha dado apenas uma, e Gael reclamando que a mãe estava ficando com os pedaços maiores, o que era completamente mentira, e Letícia dizendo que era verdade, sim, que mãe tinha esse privilégio. Augusto parou na porta e ficou olhando por alguns segundos, sem entrar. Era a primeira vez que via ela sorrir de verdade. Não o sorriso contido de quando Gael fazia graça no degrau da farmácia. Um sorriso aberto, sem cálculo, daqueles que escapam antes que a pessoa decida se vai deixar sair. Ele entrou, sentou, e Gael olhou para ele com aqueles olhos grandes e perguntou sem cerimônia. Você vai ficar aqui hoje também? Augusto olhou para Letícia. Ela estava olhando para o pote de sopa. Se a sua mãe deixar, ele disse. Gael virou para Letícia. Ela suspirou com aquele jeito específico de mãe que já sabe que perdeu antes de responder. Pode ficar, ela disse. E Gael voltou para a sopa como se o assunto estivesse encerrado. 2 dias depois, Gael recebeu alta com um plano de acompanhamento estruturado e com a avaliação da Fundação Monteiro já protocolada. O processo estava em andamento, os documentos em ordem e a coordenadora médica da Fundação tinha ligado pessoalmente para confirmar que o caso tinha prioridade. Letícia saiu do hospital com o filho pela mão e o envelope na bolsa. Ficou 3 dias sem dar sinal. Augusto não entrou em contato. Esperou. Era o tipo de coisa que ele tinha aprendido com Cláudia. Que tem gente que precisa de espaço para pensar não porque está em dúvida, mas porque precisa chegar na decisão pelo próprio caminho,
do próprio jeito, sem sentir que foi empurrada. Na manhã do quarto dia, o celular dele vibrou. Uma mensagem curta. Aceito o emprego, mas preciso que fique claro uma coisa. Ele respondeu. Pode falar. Ela demorou alguns minutos. Depois, o tratamento do Gael e o emprego são coisas separadas. Se eu sair, por qualquer motivo, o tratamento não para. Preciso que isso esteja no contrato. Augusto ficou olhando para a mensagem por alguns segundos. Depois digitou, já está. Cláusula 7, parágrafo 2º. Lê de novo. Houve uma pausa longa. Ele imaginou ela abrindo o envelope de novo, folheando as páginas, encontrando a cláusula. Imaginou a expressão dela nesse momento, aquela testa franzida que ele já conhecia, os olhos correndo o texto 2 vezes antes de aceitar. A resposta que veio foi curta, só 2 palavras. Tá bom. Mas ele soube, por alguma razão que não conseguia explicar direito, que aquelas 2 palavras tinham custado muito para sair, que elas carregavam mais do que concordância, carregavam a decisão de confiar, e para alguém que tinha aprendido, da forma mais dura possível, que confiar tem preço. Isso não era pouca coisa. Naquela noite, Letícia colocou Gael para dormir. Sentou na beirada da cama dele por alguns minutos, ouvindo a respiração do filho normalizar, e depois foi até a cozinha. Abriu a gaveta debaixo do armário, a que emperrava sempre, a que ela abria com o joelho porque não tinha tempo de consertar. Lá dentro, enrolada num pano velho, estava a aliança da mãe. Ela pegou. Ficou segurando na palma da mão por um longo tempo, sem fazer nada, só sentindo o peso, aquele peso que era pequeno em grama e enorme em tudo o mais. Pensou na mãe, na forma como ela trabalhava sem reclamar, como ela dizia que dignidade não era o que você tinha, era o que você fazia com o que tinha. Pensou em quantas vezes tinha quase vendido essa aliança, quantas vezes tinha chegado perto. E como cada vez alguma coisa tinha impedido, falta de coragem, falta de comprador, falta de um momento em que parecia certo. E pensou que talvez não tivesse sido falta, talvez tivesse sido proteção. Ela guardou a aliança de volta no pano, fechou a gaveta com o joelho como sempre fazia e foi dormir. Amanhã ela começava uma vida nova. E pela primeira vez em muito tempo, isso não parecia assustador. Parecia, com muito cuidado para não estragar a sensação antes dela se firmar, algo parecido com esperança. O condomínio Esmeralda não era o tipo de lugar que Letícia tinha entrado antes, a não ser para limpar. Portaria com câmera, jardim cuidado, elevador com espelho, o tipo de estrutura que comunica, antes de qualquer palavra, que existe uma distância entre quem mora ali e quem trabalha ali. Ela conhecia essa distância. Tinha aprendido a navegar nela sem se machucar, mantendo o olhar no chão na medida certa, nem submisso demais, nem desafiador. Mas dessa vez ela não estava entrando para limpar. Entrou pela porta principal, cumprimentou o porteiro pelo nome. Tinha decorado antes de chegar, porque era o tipo de detalhe que separava quem lidera de quem apenas ocupa um cargo. E subiu para a sala de administração, onde Augusto a esperava com o contrato impresso, uma caneta sobre a mesa e nenhum discurso preparado. Ela assinou. Ele guardou uma via, e foi isso. Sem celebração, sem aperto de mão demorado, sem aquela encenação corporativa que ela tinha visto em outros lugares e que sempre pareceu uma forma de as pessoas se convencerem de que o que estavam fazendo era importante. O que eles estavam fazendo era importante, não precisava de encenação. Nos primeiros dias, Letícia ficou quieta e de olho aberto. Observou cada pessoa da equipe de limpeza e manutenção, quem chegava no horário, quem enrolava, quem sabia o que estava fazendo e quem estava só cumprindo tabela. Mapeou os problemas que ninguém estava resolvendo porque ninguém queria ser o responsável. Uma infiltração no corredor do 3º andar que estava sendo ignorada há semanas. Um fornecedor de material de limpeza que cobrava acima do mercado porque ninguém tinha verificado o contrato.
Uma escala de trabalho que sobrecarregava sempre as mesmas pessoas, enquanto outras tinham folgas distribuídas de forma irregular. Ela foi resolvendo um por um, sem alarde, sem reunião longa, sem precisar que alguém mandasse. A equipe percebeu antes dos moradores. Quando uma liderança é real, quem trabalha com ela sente primeiro. No jeito que ela chega, no jeito que ela ouve, no jeito que ela resolve sem colocar a culpa em cima de quem está embaixo. Em menos de 2 semanas, o clima entre os funcionários tinha mudado de um jeito que todo mundo notava, mas ninguém sabia explicar direito. As coisas simplesmente estavam funcionando melhor. Foi quando Marlene apareceu. Marlene morava no apartamento do 12º andar havia anos. Era ex-cunhada de Augusto, irmã da Cláudia, o que significava que tinha uma dor real por trás de toda a frieza que exibia. Letícia não sabia disso ainda. Só sabia que aquela mulher a olhava de um jeito que ela conhecia bem. O olhar de quem já decidiu o que pensa antes de ver qualquer prova. Começou com comentários pequenos, do tipo que é difícil de segurar porque parecem apenas observações. Marlene mencionou para a vizinha do 9º andar, numa conversa de elevador, que achava interessante a forma como Augusto tinha contratado uma funcionária de nível operacional para um cargo de coordenação. Disse que certamente havia razões pessoais por trás disso. Usou aquela entonação específica que não acusa diretamente, mas deixa a acusação pairando no ar como fumaça. A vizinha do 9º andar contou para a do 7º. A do 7º comentou com o marido. O marido era do conselho consultivo do condomínio. Letícia ficou sabendo por Tânia, uma das funcionárias mais novas da equipe, que tinha ouvido por acaso e contou com aquela expressão de quem não queria ser mensageira, mas achava que era pior não contar. Letícia ouviu sem interromper, agradeceu e voltou para o que estava fazendo. Por dentro sentiu o chão tentar sair debaixo dos pés. Não porque tinha medo de Marlene, tinha medo do que aquilo podia custar. Tinha medo que as insinuações chegassem no lugar errado, que o conselho começasse a questionar, que o emprego que tinha mudado a vida dela e de Gael virasse alvo de uma narrativa que ela não tinha como controlar. Esse era o medo real, não a humilhação. Humilhação ela aguentava. Era a possibilidade de perder o chão de novo depois de ter finalmente encontrado um. Ela não contou para Augusto. Não ainda. Continuou trabalhando. Fechou o contrato com um fornecedor novo, 23% mais barato que o anterior, com qualidade equivalente. Resolveu a infiltração do 3º andar em 4 dias, acionando a manutenção correta e acompanhando cada etapa. Reorganizou a escala de trabalho de forma que a carga ficasse distribuída de forma justa, sem prejudicar ninguém e sem custar 1 centavo a mais para o condomínio. Os resultados eram concretos, documentados, visíveis, mas Marlene não estava interessada em resultados. Numa tarde de semana, quando o hall de entrada estava com um movimento de final de dia, Marlene desceu do elevador e encontrou Letícia conferindo uma lista de manutenção com o zelador. Parou. Olhou para os dois com aquela expressão calculada de quem escolheu bem o palco e disse, alto o suficiente para quem estava passando a ouvir. Que dedicação! Imagino o quanto de esforço foi necessário para chegar onde chegou tão rápido. O zelador fingiu não ter ouvido. 2 moradoras que estavam perto pararam imperceptivelmente o passo. Letícia não respondeu imediatamente. Terminou de conferir o item que estava na lista, fez uma marcação, dobrou o papel com calma e colocou no bolso. Depois olhou para Marlene. Não com raiva. Com uma clareza que era mais difícil de aguentar do que raiva. A senhora está falando sobre meu trabalho ou sobre alguma outra coisa? Ela perguntou. A voz saiu firme, sem tremor, sem agressividade. Era só uma pergunta, direta. Marlene sorriu com aquele sorriso que não é sorriso. Estou apenas observando. Então a senhora pode continuar observando os resultados. Letícia fez uma pausa de 1 segundo.
Fornecedor trocado. Economia de 23% no mês. Infiltração do terceiro andar resolvida em 4 dias, depois de semanas parada. Escala reorganizada, sem custo adicional. Outra pausa. Se a senhora quiser os documentos, eu tenho tudo impresso, com data, valor e assinatura. O hall ficou em silêncio. Marlene abriu a boca. Fechou. A réplica que ela tinha preparado não servia mais para aquele momento, porque aquele momento tinha mudado de natureza. Não era mais uma insinuação sem resposta. Era uma insinuação que tinha encontrado fatos pela frente, e fatos são difíceis de contornar quando estão documentados e ditos em voz alta na frente de testemunhas. Ela saiu sem responder, e o silêncio que ela deixou foi mais revelador do que qualquer coisa que pudesse ter dito. O zelador esperou ela entrar no elevador e então olhou para Letícia com um sorriso discreto. "Bem-vinda ao Esmeralda de verdade", ele disse baixinho. Ela não respondeu, mas o canto da boca levantou 1 milímetro. Naquela noite, Letícia chegou em casa, deu banho em Gael, fez o jantar, conferiu os remédios do dia. A rotina de sempre. Mas quando sentou à mesa depois que o filho dormiu, abriu o caderno onde anotava as pendências do trabalho e ficou olhando para a página por um tempo sem escrever nada. Estava pensando em Marlene, não com raiva. A raiva tinha passado rápido, como sempre passava, porque ela não tinha espaço para guardar raiva por muito tempo. Estava pensando no que estava por trás daquela mulher, no jeito que ela olhava para Augusto nas raras vezes em que os dois se cruzavam no condomínio. Não como ex-cunhada olha para um parente distante, como alguém que perdeu algo e ainda não fez as pazes com a perda. Letícia entendeu de repente, com aquela clareza que aparece quando você para de olhar para o problema e começa a olhar para a pessoa. Marlene não estava com raiva dela. Estava com raiva do tempo, da vida que continuou depois que Cláudia foi, da ideia de que Augusto podia seguir em frente enquanto ela ainda estava presa naquele luto. Não era sobre Letícia, nunca tinha sido sobre Letícia. Essa percepção não resolveu nada de imediato, mas mudou o peso da coisa. Era mais fácil carregar um problema quando você entendia de onde ele vinha. Ela fechou o caderno. 2 dias depois, Augusto convocou uma reunião com o Conselho Consultivo. Letícia não foi chamada. Ele tinha pedido que ela ficasse de fora, e ela tinha concordado sem questionar, porque confiava no julgamento dele naquilo que era o território dele. A reunião durou pouco menos de 1 hora. Augusto apresentou os números do primeiro mês de gestão dela. Redução de custos, resolução de pendências antigas, melhora nos indicadores de satisfação da equipe. Colocou tudo numa página só, sem firula, deixou os números falarem. O conselho ouviu, fez perguntas técnicas, recebeu respostas técnicas e, ao final, votou pela manutenção do cargo com ampliação das responsabilidades de Letícia para incluir a supervisão das obras de manutenção programadas para o semestre seguinte. A votação foi unânime. Quando Augusto desceu e encontrou Letícia no corredor, conferindo uma entrega de material, disse apenas: "Unânime." Ela assentiu uma vez, sem parar o que estava fazendo, e disse: "Eu sei." Ele piscou. "Como você sabe?" Ela ergueu os olhos do papel por um segundo. "Porque eu fiz o trabalho certo. E quando você faz o trabalho certo, o resultado fala antes de você." Augusto ficou olhando para ela por um momento. Tinha ouvido frases parecidas antes, da boca do pai anos atrás, quando ele ainda estava aprendendo o que significava administrar algo com responsabilidade real. O pai tinha dito quase a mesma coisa, com outras palavras, num outro contexto. E o fato de ouvir de novo agora, naquele corredor, daquela mulher que 3 meses atrás contava moeda por moeda no caixa de uma farmácia, isso pesou de um jeito que ele não esperava. Ele foi embora sem dizer mais nada. Mas naquela noite, pela primeira vez em 2 anos, abriu a gaveta da mesinha de cabeceira, pegou a aliança de Cláudia com cuidado e ficou segurando por um longo tempo.
Não com a dor de sempre. Com algo diferente, mais suave. Como quem está aprendendo devagar e sem pressa, que guardar uma memória com carinho não é a mesma coisa que ficar preso nela. Ele colocou a aliança de volta, fechou a gaveta e pela primeira vez não sentiu o quarto tão grande. Meses se passaram, não do jeito que o tempo passa quando a vida está parada. Aquele tempo lento e pesado que Letícia conhecia bem demais. Passou do jeito que passa quando a vida está em movimento. Rápido, cheio, com coisas acontecendo antes que você tenha terminado de processar as anteriores. Gael cresceu um pouco. Letícia cortou o cabelo pela primeira vez em anos. Não porque tinha tempo sobrando, mas porque acordou numa manhã e decidiu o que queria. Pequenas coisas. Do tipo que só acontecem quando o básico está resolvido e sobra espaço para o resto. O tratamento de Gael tinha avançado bem. Melhor do que bem, tinha avançado além do que a equipe médica tinha projetado no início. A coordenadora da Fundação Monteiro tinha ligado pessoalmente 2 vezes para atualizar Letícia. E nas 2 vezes ela tinha ouvido com o filho do lado, querendo que ele soubesse, querendo que ele entendesse que estava sendo cuidado por pessoas que nem conhecia e que tinham escolhido se importar assim mesmo. Mas o resultado definitivo ainda estava pendente. A consulta estava marcada para uma manhã de semana comum no Hospital Santa Esperança, com o mesmo médico de sempre. Letícia acordou antes do alarme, fez o café, preparou o Gael com aquela calma de superfície que mães desenvolvem quando estão com o coração na garganta, mas não podem deixar o filho ver. Ele comeu o pão com manteiga, reclamou que estava sem suco, tomou o suco quando ela colocou na frente e perguntou se depois da consulta podia pedir lanche no caminho de volta. Ela disse que sim. Disse que sim, sabendo que se a resposta fosse boa, ia comprar o lanche mais caro do cardápio. E se não fosse, ia comprar do mesmo jeito, porque Gael não precisava carregar o peso do que viesse junto com ela. Chegaram ao hospital na hora marcada. A recepcionista já conhecia os dois pelo nome. O corredor tinha aquele cheiro de sempre, aquela luz de sempre, aquelas cadeiras de plástico que Letícia tinha aprendido a sentar de um jeito específico para não doer as costas depois de horas esperando. Ela conhecia cada detalhe daquele lugar como se tivesse morado ali. De certa forma, tinha morado. Gael ficou no tablet enquanto ela esperava. Ela ficou com as mãos no colo, olhando para a porta do consultório, sem celular, sem distração, só esperando. Às vezes, a coisa mais corajosa que existe é simplesmente sentar e esperar sem fugir do que pode vir. A porta abriu depois de 40 minutos. O médico chamou os dois para dentro. Sentou do outro lado da mesa com aquela pasta fina que Letícia já tinha aprendido a ler pela espessura. Pasta fina era resultado simples, pasta grossa era conversa longa. Essa estava fina. Ela respirou uma vez antes de sentar. O médico olhou para Gael primeiro, depois para ela, e disse com aquela voz direta que ela tinha aprendido a confiar. O tratamento respondeu muito acima do esperado. O quadro está estabilizado. Vamos manter o acompanhamento, mas o que a gente precisava tratar, tratou. Letícia não respondeu imediatamente. Ficou olhando para o médico por alguns segundos, como se estivesse conferindo se tinha ouvido certo. Ele assentiu uma vez, confirmando sem que ela precisasse perguntar. Gael, que não entendia todos os termos, mas entendia o suficiente, olhou para a mãe com aqueles olhos grandes. É bom, mãe? Ela colocou a mão no rosto do filho. Passou o polegar pela bochecha dele devagar. É muito bom, ela disse. A voz saiu inteira. Ela tinha prometido para si mesma que ia sair inteira. Conseguiu. Por pouco, mas conseguiu. Saíram do consultório com o próximo agendamento na mão e Gael já perguntando do lanche. Ela deixou ele escolher como tinha prometido. Ficou parada na calçada do hospital enquanto ele decidia entre 2 lugares diferentes. O sol batendo de frente.
a cidade fazendo barulho ao redor. E sentiu, não pensou, sentiu o quanto aquele momento custou para chegar. A aliança da mãe estava no bolso do casaco. Ela tinha colocado ali de manhã antes de sair, sem planejamento, sem razão específica. Só sentiu que queria que a mãe estivesse junto naquele dia. Meteu a mão no bolso e fechou os dedos em volta do anel, enquanto Gael ainda decidia o lanche. Ficou assim por alguns segundos, de olho fechado, com o sol no rosto. Não disse nada. Não precisava. Depois abriu os olhos, soltou o anel e disse para o filho: escolheu. Ele apontou para o lugar mais caro. Ela deu a mão para ele e foram. Augusto ficou sabendo pelo relatório da Fundação Monteiro antes que Letícia ligasse. A coordenadora enviou o resultado por protocolo e ele estava no escritório quando a notificação chegou. Leu 2 vezes. Ficou alguns segundos parado com os olhos na tela, sem fazer nada. Depois fechou o computador, pegou o casaco e foi embora mais cedo do que o normal, pela primeira vez em meses. Letícia descobriu que ele estava no hospital naquele dia por acidente. Tinha voltado para buscar um documento que tinha esquecido na recepção, uma via do agendamento seguinte que o médico tinha impresso. Entrou pela porta lateral, cumprimentou a recepcionista e foi virar no corredor quando a enfermeira que cuidava de Gael nas internações anteriores a parou com um sorriso. Que bom que vocês estão bem. O senhor que ficou esperando aqui de manhã ficou tão feliz quando a gente disse que o resultado tinha sido bom. Letícia parou. Que senhor? A enfermeira descreveu sem perceber que estava entregando algo. Terno escuro. Cabelo levemente grisalho nas laterais. Chegou antes deles, ficou no corredor de espera, sem falar com ninguém, tomando um café frio numa cadeira de plástico. Quando a consulta terminou e a notícia circulou entre a equipe como circula quando é boa, ele tinha agradecido em silêncio e ido embora. Letícia ficou parada no corredor por alguns segundos. Pegou o celular e ligou. Ele atendeu no segundo toque. Você estava lá, ela disse. Não era pergunta. Era a mesma coisa que tinha feito no hospital meses atrás. Constatação dita em voz alta para quem já sabia que sabia. Augusto não negou. Estava. Por quê? A voz dela não tinha raiva, tinha algo mais difícil de definir. Tinha o peso de quem está prestes a entender algo que mudou de tamanho sem avisar. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois respondeu com uma honestidade que ela não esperava. Daquele jeito direto que ela tinha aprendido a reconhecer como a forma que ele tinha de dizer as coisas que importavam de verdade. Pelo mesmo motivo que você nunca pede ajuda. Porque tem coisas que a gente não faz para ser visto, faz porque não consegue não fazer. O corredor do hospital ficou quieto ao redor dela. Gael puxou a mão dela pelo lado de fora, já impaciente, já com o lanche na cabeça. Ela levantou um dedo para ele. Só 1 segundo. Ele bufou e ficou. Ela voltou para o telefone. Augusto. Oi. Obrigada. Uma pausa. Por tudo. Não só pelo Gael. Por tudo. Ele não respondeu com palavras. Ela ouviu só a respiração dele do outro lado. E isso foi suficiente. Naquela noite, depois que Gael dormiu, Letícia abriu a gaveta do armário, aquela que emperrava sempre, a que ela abria com o joelho, e tirou a aliança da mãe pela última vez daquele jeito. Pela última vez enrolada num pano velho, no fundo de uma gaveta emperrada. Levou até a mesa da sala, sentou e ficou olhando para ela por um longo tempo com a única luz acesa, sendo a da janela da rua lá fora. Pensou na mãe. No jeito que ela tinha de trabalhar sem reclamar, de carregar sem dobrar, de amar sem fazer barulho. Pensou em quantas vezes tinha quase vendido aquele anel. Na farmácia, na mão da atendente que disse não, no bolso do avental durante o turno todo, na gaveta emperrada em tantas noites de conta que não fechava. Pensou em como cada vez alguma coisa tinha segurado. E pensou que a mãe sempre dizia que as coisas acontecem quando precisam acontecer. Não antes, não depois, quando precisam.
Letícia tinha passado anos achando que isso era consolo de gente conformada. Naquela noite, sentada sozinha na mesa da sala, com a aliança na mão, entendeu que não era consolo nenhum. Era só a verdade dita de um jeito simples por alguém que tinha vivido o suficiente para saber. Ela foi até o quarto, abriu o porta-joias que tinha comprado com o primeiro salário do novo cargo. Simples, de madeira clara, com fecho de pressão, e colocou a aliança dentro, com as duas mãos. Devagar, não como quem guarda uma coisa que não vai usar, como quem coloca no lugar certo uma coisa que finalmente tem um lugar certo para estar. Fechou o porta-joias. Ficou com as mãos em cima dele por alguns segundos, de olho fechado, em silêncio. "Tá guardada, mãe", ela disse baixinho. "Tá bem guardada." 2 semanas depois, Augusto apareceu no condomínio Esmeralda numa tarde que não era dia de reunião nem de visita programada. Encontrou Letícia no jardim, conferindo o trabalho de uma equipe de manutenção, com o caderno na mão e o celular no bolso, no meio de uma frase que ela terminou antes de virar para ele, porque era desse jeito que ela fazia tudo. Terminava o que estava fazendo antes de começar o próximo. Ele esperou, ela terminou, virou. "Tem algum problema?" ela perguntou. Não era defensiva, era só objetiva. Era assim que ela abria toda a conversa profissional, direto ao ponto. "Não", ele disse, "vim te convidar para um jantar." Ela ergueu uma sobrancelha. "Reunião de trabalho?" "Não." Uma pausa. "Então o quê?" Augusto colocou as mãos no bolso. O gesto que ela já tinha aprendido a reconhecer como o jeito que ele ficava quando estava sendo completamente honesto, sem armadura nenhuma. "Um jantar. Você, eu e nenhuma pauta. Só isso." Letícia ficou olhando para ele por alguns segundos. Aquela testa levemente franzida de sempre, os olhos avaliando, o silêncio pesando na medida certa. Augusto aguentou sem desviar o olhar, como tinha feito no corredor da farmácia meses atrás, porque tinha aprendido que com ela o silêncio não era descaso, era consideração. Ela não respondia antes de pensar. E ele tinha aprendido a respeitar isso mais do que qualquer resposta rápida. "Posso levar o Gael?" ela disse. Ele sorriu. Pequeno, real, daquele jeito que não tem nada de calculado. Já contava com isso. Ela assentiu uma vez. Sexta. Ela voltou para o caderno. Ele foi embora. O jantar foi numa sexta à noite, num restaurante simples perto do condomínio, do tipo que tem toalha de papel e cardápio plastificado, e comida boa de verdade. Gael pediu o maior prato do cardápio com a naturalidade de quem nunca teve vergonha de ter fome. Comeu tudo. Perguntou se podia pedir sobremesa e adormeceu no banco antes que ela chegasse, com a cabeça apoiada no ombro da mãe e a colher ainda na mão. Letícia e Augusto ficaram em silêncio por um tempo, com o menino dormindo entre eles e a sobremesa esquecida na mesa. Ela olhou pela janela. A rua lá fora, as pessoas passando, a cidade fazendo aquele barulho baixo de fim de noite. Estava com a aliança da mãe no dedo mindinho, tinha colocado ali naquela manhã pela primeira vez, sem pensar demais, só porque queria. Tocou nela de leve com o polegar, daquele jeito de quem confirma que ainda está ali. "Você tá bem?" Augusto perguntou baixinho para não acordar Gael. Ela virou o rosto para ele e respondeu com uma honestidade que só aparece quando a guarda baixa de verdade, quando o cansaço de se proteger passa e sobra só o que é real. "Tô. Pela primeira vez em muito tempo, tô." Augusto olhou para ela, para o menino dormindo, para a aliança no dedo mindinho dela, e pensou na gaveta que tinha fechado semanas atrás, na aliança de Cláudia que tinha ficado no lugar dela, guardada com carinho, não com peso. Pensou em tudo que tinha perdido e em tudo que, sem pedir e sem planejar, tinha encontrado naquela farmácia de bairro numa tarde comum. Não disse nada disso, mas ela viu. Porque Letícia tinha aprendido, ao longo de todos aqueles meses, a ler o que ele não falava.
da mesma forma que ele tinha aprendido a ler o que ela não pedia. Era isso. Era exatamente isso. Duas pessoas que tinham aprendido a carregar sozinhas o que era pesado demais para carregar sozinho, e que tinham encontrado uma na outra não um atalho, não uma solução, mas algo mais raro e mais valioso do que qualquer uma das duas teria admitido no começo. Alguém que ficava. Gael mexeu no sono, murmurou algo sem sentido e voltou a ficar quieto. Letícia olhou para o filho. Depois olhou pela janela. Depois fechou os olhos por apenas um segundo. Aquele segundo que não é de cansaço, é de gratidão. O tipo que você sente no peito antes de conseguir colocar em palavras. A aliança da mãe estava no lugar certo. O filho estava bem. E ela, finalmente, também estava.